Janeiro de 2023, o Calandrini pede a prisão do Bolsonaro. É ele quem vai pedir a prisão do Bolsonaro. Ele. No caso do escândalo do Ministério da Educação. Do Bolsonaro, dos pastores, do ministro, vai todo mundo pra jaula em janeiro de 2023. Só não estão enjaulados todos até agora porque o Bolsonaro interferiu na cúpula da Polícia Federal. A partir de janeiro ele não pode mais interferir porque ele não será o presidente. Esperamos que não seja. E aí a prisão dele será decretada por esse delegado. E a Carmen Lúcia deu uma bomba contra o Bolsonaro, soltou essa bomba de que não tem como mudar o delegado. O bolsonarismo estava tentando mudar o delegado da operação, custe o que custar, fizeram todo tipo de constrangimento contra o delegado Calandrini para ver se ele saía da investigação. Ele não saiu, ele segurou as pontas, e agora a Carmen Lúcia diz que ele que vai continuar, que tem os indícios da participação do Bolsonaro, e aí ela também, na mesma decisão, ela fala que a Polícia Federal tem um prazo, ela dá um prazo para a Polícia Federal, para o delegado no caso, para ele explicar para ela, para o STF, como vai ser a linha de investigação que vai provar o crime do Bolsonaro. Veja bem, agora a investigação é contra Bolsonaro. Pronto. Ferrou pro Bolsonaro. Agora tem uma equipe da Polícia Federal que dia e noite vai investigar como foi que ele comandou o esquema de propina no MEC. Eu sei, você sabe que o Bolsonaro é o chefão do esquema. Você sabe? Pois bem. Se você também sabe, eu peço que você se inscreva aqui no canal, que aqui a gente vai pra cima dessa corja. Aqui a gente tá na linha de frente contra esses bandidos que estão acabando com o Brasil. Olha, estavam roubando muita grana da educação, mas muita grana mesmo. Só um empresário que denunciou era um esquema de mais de 100 milhões de reais. Um outro empresário denunciou, era 40 milhões, uma coisa assim. Quer dizer, é muita grana, só dois. Fora os prefeitos, fora todo o resto. Quer dizer, estamos falando aí de bilhões e bilhões de reais que o Bolsonaro roubou da educação, das criancinhas, viu? Enquanto as criancinhas não têm merenda, tem escola que para dar merenda para criança divide um ovo em 4. Quer dizer, faz um ovo cozido e divide em 4. Aí 1/4 do ovo para cada criança. Ainda marca a criança com carimbo para não comer 2 vezes. Porque não tem dinheiro para merenda e não tem dinheiro para comer todo mundo. Porque o Bolsonaro está cortando o verbo e está roubando da educação. E aí o Bolsonaro fala, não tem corrupção no meu governo. Pois bem, tá aí. Carmen Lúcia da STF falando. Eu tô muito curioso para saber se isso vai ser destaque no Jornal Nacional, porque não consigo imaginar nenhum escândalo daquela coisa minoritária que tinha nada a ver com o governo, quando era no governo Lula, no governo Dilma, era destaque, era plantão da Globo, era 10, 15 minutos, era tubos saindo dinheiro do esgoto, não sei o que, era um escândalo atrás do outro. Eu lembro que chegou num nível de alienação da grande mídia contra os governos do PT, que tinha gente que falava, nossa, minha rua está esburacada, é culpa da Dilma. Nossa, não tem água hoje em casa, culpa da Dilma. E aí tudo virava a culpa da Dilma, porque a Rede Globo e a grande mídia toda em conluio, né? O consórcio de veículos da grande mídia faziam com que parecesse que todo e qualquer mínimo problema do Brasil fosse culpa do PT. Hoje eu não sei nem se vão mostrar. Pois bem, o Jornal Nacional deu uma nota, não fez matéria, deu uma nota dizendo que o Bolsonaro cortou 99% da verba, não da verba, saqueou 99% do dinheiro que estava na conta das universidades e dos institutos federais, sabe? O dinheiro estava na conta, não é que ele cortou verba, ele pegou o dinheiro da conta e surrupiou. Foi isso que fez o Bolsonaro. O Jornal Nacional deu uma notinha. Se fosse um governo Dilma, era 25 minutos, eu mostrar professor chorando, eu incitar greve de professores. Aliás, senhores professores de universidades federais, parabéns, viu? Governo Dilma, qualquer coisinha era greve, eu lembro. Greve, qualquer coisinha. Olha que tinha aumento todo ano. Agora aí, 3 anos e meio de Bolsonaro, sem aumento, cortando verba, vai começar a atrasar salário. Assim, caladinhos. Mas não se preocupe, que é só da 1º de janeiro assume o Lula, que aí eles voltam a falar de greve, de ferver as ruas, esse pessoal aí, contra a esquerda, tudo, vamos lá na greve. Contra o fascismo, não, aí se calam. É muito estranho. Se alguém é professor, explica aí que eu vou falar, eu até agora não entendi. Talvez se explicarem, eu passo a entender, eu falo nos próximos vídeos sobre isso. Mas agora falar do esquema do Bolsonaro na educação e o que está acontecendo. Olha só. O delegado Calandrini, ele é o terror do Bolsonaro, ele quem mandou prender o ministro da Educação, o ex-ministro, né, do Bolsonaro, e também mandou prender os 2 pastores, e ele pediu a prisão de toda a cúpula da Polícia Federal. O cara é muito corajoso, o cara pediu prisão de todos os chefes dele. E não é assim, pedir prisão dos seus chefes em um lugar qualquer, não, na Polícia Federal. Ele pediu a prisão de todo mundo e... para desespero, veja bem, tem delegados da Polícia Federal bolsonaristas que estão em pânico, que não dormem faz mais de 1 mês. Por quê? Porque a Carmen Lúcia não decidiu. A Carmen Lúcia pegou o pedido de prisão dele e falou o seguinte, quer saber? Eu vou
colocar aqui no meu bolso e vou esperar. E a Carmen Lúcia está assim esperando. Por quê que eles estão em desespero? Porque geralmente, quando um pedido tão bombástico como esse é feito, a decisão de juízes, principalmente em cortes superiores, STJ ou STF, é rápida. O delegado pediu a prisão de toda a cúpula da Polícia Federal, muita gente fala, é inviável, não tem como, nega na hora, pronto, negou, ok, afasta isso, mas continua investigando. Porém, a Carmen Lúcia não fez isso. Por isso que eles estão em pânico. Quando demora para decidir é o seguinte, é porque ela está esperando o momento certo. Esse é o problema para esse pessoal. Fala, pô, se ela está esperando o momento certo de quê? De prender a gente? É isso que eles estão pensando. O pior, o delegado Calandrini está juntando indícios fortes. Um indício forte é uma prova, no caso, provas de que teve realmente interferência da Polícia Federal nessa investigação. Interferência a mando do Jair Bolsonaro. Aí, enquanto ele manda ele vai mandando isso pro STF, nesse último parecer, que foi agora, a Carmen Lúcia fala o seguinte, ó, tem realmente indícios da participação do Bolsonaro, e ela fala, isso ficou claríssimo depois do dia 22 de junho. 22 de junho foi quando prenderam o ministro, porque ali se tornou público uma conversa do dia 9 de junho, em que o ministro fala com a filha dele e fala da participação do Jair Bolsonaro no esquema. Inclusive fala que o Bolsonaro o ligou alertando que teria busca e apreensão na casa dele. Quer dizer, fica claríssimo que o Bolsonaro está no esquema. Se você ainda tem alguma dúvida de que o Bolsonaro chefia o esquema, vamos lembrar. Quem indicou os dois pastores para o Ministério da Educação? Bolsonaro. Tá. Os dois pastores iam pedir propina a prefeitos em troca dessas prefeituras ganharem verba. Então, tanto prefeitos ladrões como prefeitos que tinham boa intenção, pensavam, pô, se eu quiser fazer alguma coisa na minha cidade, eu preciso pagar propina para esses bandidos. 13 prefeitos, mais de 10, 13 prefeitos denunciaram isso. Alguns falaram que a propina foi pedida em bíblias, outros falaram que a propina foi pedida em ouro, outros falaram que foi em dinheiro, enfim, dinheiro dentro de bíblia, então todo tipo, pediam propina de várias maneiras diferentes. Para piorar, apareceram as tais bíblias. Apareceram bíblias que foram impressas que tem a foto do ministro da Educação e dos dois pastores. Agora lembre-se, esses dois pastores viajavam em avião da Força Aérea Brasileira junto com o ministro, só que eles não tinham cargo no Ministério da Educação. Para piorar, a Polícia Federal conseguiu funcionários do Ministério da Educação que estão incomodados, é por isso que o Bolsonaro quer reforma administrativa. Reforma administrativa do Bolsonaro é para quê? É para acabar com todos os funcionários de carreira. Por quê? Porque aí ele coloca só gente dele. Porque os funcionários de carreira ficaram incomodados, eles estão lá, são área técnica do Ministério, só que quem mandava em tudo era quem? Era o pastor. E falava, ó, o tal do pastor ali, o pastor Arilton, ele manda mais que o ministro praticamente, ele tá aqui todo dia. Aí chegou um dia em que os funcionários lá do Ministério da Educação se revoltaram, brigaram lá com o ministro e o pastor ficou 2 meses sem aparecer no ministério, mas depois de 2 meses ele voltou. Porém, nesses 2 meses, os funcionários descobriram que o pastor se reunia com o ministro na casa dele, provavelmente. Depois a Polícia Federal descobriu que não. O ministro se reunia com o pastor no hotel. Sempre que ele ia a Brasília, ele ficava num hotel 5 estrelas. Dinheiro roubado, né? Pra ele tanto faz. Ele tá roubando muito dinheiro, fica no hotel 5 estrelas lá em Brasília toda vez que vai. Ok. Se fosse com o dinheiro dele, não tô nem aí. Pode ficar em hotel 6 estrelas. Não, é roubado, dinheiro roubado, lembre-se disso. Aí, o ministro ia visitá-lo no hotel. A Polícia Federal descobriu. Quando teve a prisão do ministro, o juiz, veja bem, não foi o delegado da Polícia Federal. O delegado não pode decidir esse tipo de coisa. É juiz quem decide. O juiz decidiu que o ex-ministro foi preso e deveria ter sido transferido para Brasília. Não foi. A Polícia Federal descumpriu uma ordem judicial. É crime. É crime descumprir ordem judicial. Quer dizer, a Polícia Federal, a mando dos bolsonaristas, descumpriu ordem judicial, cometeu crime para não transferir o ministro para presídio. Por quê? Porque se aquele ex-ministro fica 3 dias num presídio, ele já delatava o Bolsonaro. Todo mundo que o conhece sabe, esse cara, ele é acostumado a viver bem e tudo mais. Esse cara, ele era comparado ao Gedel Vieira Lima. Se você não lembra do Gedel Vieira Lima, ele era um que ele foi preso com 50... Era ministro do Temer. Foi preso tinha 51 milhões em malas na casa dele. Inclusive eu lembro que quando saiu uma matéria no O Globo mostrou as malas de dinheiro do Gedel e associou isso ao Lula, como se as malas fossem do Lula. Inclusive colocou uma matéria lá, xingando o Lula na capa do jornal, com mala de dinheiro que era do Gedel, e não tinha nem o nome do Gedel na matéria, na capa, era pra parecer que era do Lula mesmo. Nossa, na grande imprensa. Você não vê o Globo fazer isso contra o Bolsonaro, né? Não vê nem mostrar os crimes do Bolsonaro honestamente, quanto mais assim, distorcer. Falou.